Olá, essa é a quarta aula do meu curso, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa aprender para se tornar um programador, antes mesmo de você querer aprender a criar códigos. E você pode ter certeza que esse é o melhor caminho para você se tornar um programador, e além disso, vai ser muito mais rápido e muito mais fácil. E até agora, nós já aprendemos como os computadores funcionam, aprendemos sobre CPU, HD, memória RAM, e na aula passada nós aprendemos sobre linguagem de máquina, que é a única linguagem que os nossos computadores conseguem entender, e a gente também viu que essa linguagem de máquina ela é extremamente complexa para nós seres humanos, e por conta disso, nós programadores não utilizamos linguagem de máquina, mas sim linguagem de alto nível. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre sistemas operacionais que, honestamente, é o que torna os nossos computadores tão especiais. E eu falo para você que se não fossem os sistemas operacionais, provavelmente você nem estaria conseguindo ver esse vídeo agora. E para você que caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, eu me chamo Jonathan Jorge, atualmente eu moro e trabalho na Irlanda, e aqui eu trabalho como engenheiro de software sênior, e eu já venho trabalhando com programação há praticamente 11 anos. Você sabia que antes dos sistemas operacionais serem criados, somente pessoas extremamente técnicas e nerds conseguiam de fato utilizar computadores, porque elas sabiam ler e escrever utilizando linguagem de máquina, que é aquela linguagem só com zero e uns. E uma das maiores inovações do computador foi a criação do PC. E eu sei que você já ouviu PC várias vezes, e PC em inglês significa Personal Computer, que traduzindo significa computadores pessoais. E somente a partir da criação dos PCs que pessoas normais como eu e você foram capazes de começar a utilizar o computador em casa. E a principal diferença de um PC para os computadores que já existiam na época é porque o PC ele vinha com um software chamado Sistema Operacional, que é o software que permite que nós, pessoas que não têm nenhum conhecimento técnico sobre linguagem de máquina ou qualquer coisa do tipo, passássemos a ser capazes, eu nem sei se existe essa passássemos a ser capazes, mas a partir daí a gente passou a ser capaz de nos comunicar com os computadores, coisa que antes só era possível se você soubesse linguagem de máquina. E uma coisa que eu quero deixar claro é que o primeiro sistema operacional, ele não era nada parecido com o sistema operacional que a gente tem hoje, porém, como não é relevante você saber sobre a história dos sistemas operacionais, a gente vai focar nos sistemas operacionais mais recentes. E para você que quer se tornar um programador, tem dois termos no mundo da tecnologia que é extremamente importante você conhecer, que é hardware e software. E qual é a diferença entre hardware e software? Hardware é aquilo que a gente chuta e software é aquilo que a gente xinga. Isso foi só uma piada, mas é uma piada bem comum a gente fazer. Falando de uma forma bem simples o que é hardware, porque não é o objetivo dessa aula, mas a gente vai aprender. Hardware são todas as peças do nosso computador. E falando de uma forma mais grosseira, é tudo que a gente pode tocar. Então a gente pode tocar no nosso HD, a gente pode tocar no teclado, no mouse, na memória RAM, na nossa CPU, na placa-mãe. Então tudo isso é hardware. E software são os programas que a gente instala e que a gente utiliza. Inclusive o nosso próprio sistema operacional, ele é um software, assim como o Google Chrome, o aplicativo do Word, o aplicativo do Excel. Então, hardware é a parte das peças e software são os programas, mas a gente vai ver mais detalhadamente ao longo desse curso. E para te explicar um pouco aquela piada que eu fiz, quando o nosso computador trava, geralmente o que que a gente faz? A gente começa a bater no nosso computador. Então vamos supor que eu estou aqui com o meu notebook, ele começa a travar e eu dou umas pancadas nele. Então isso é o hardware. E quando a gente está utilizando o Google Chrome ou está utilizando algum aplicativo, que o aplicativo fecha do nada ou ele começa a travar, geralmente a gente começa a xingar: "Ah, não, isso daqui não funciona. Ah, quem foi o desenvolvedor que criou essa bosta?". Então isso é o software, então esse é o contexto daquela piada. Então agora você já sabe uma piada de tecnologia para fazer. E uma coisa que eu quero deixar claro é que o objetivo desse vídeo não é te contar a história de todos os sistemas operacionais que existiram, até porque isso foi muito tempo atrás e, honestamente, isso não tem relevância nenhuma para nós programadores. Porém, é super importante você saber o que é um sistema operacional e como eles funcionam, porque isso vai ser essencial para você entender o que faz um programador e por que os programadores existem. E por conta disso, a gente vai focar somente nos sistemas operacionais mais populares, que vai ser o Windows, o macOS e o Linux. E eu sei que você pode estar se perguntando: Jonathan, a gente é desenvolvedor, por que a gente precisa aprender sobre sistemas operacionais? Basicamente, foi a criação dos sistemas operacionais que fez a nossa profissão de programador ser tão valorizada, tão conhecida e tão popular. E agora eu vou te contar de uma forma mais técnica o que os sistemas operacionais fazem. Basicamente, a função do sistema operacional é interpretar todas as instruções que nós, usuários, damos para ele. Ele consegue pegar todas essas instruções
e ele converte elas para a linguagem de máquina. Por isso que a gente aprendeu sobre linguagem de máquina na aula passada. Então, vou te dar um exemplo na vida real. Vamos supor que você foi, ligou o seu computador e você tem um sistema operacional Windows. Aí você dá 2 cliques para abrir o seu navegador. E é uma coisa muito simples, dar 2 cliques, qualquer pessoa consegue fazer, mas na verdade, por detrás dos panos, o que o seu sistema operacional está fazendo? Ele está reconhecendo essa instrução que você deu, que foram 2 cliques para abrir o navegador, ele pega, interpreta essa instrução, ele lê essa instrução e ele consegue converter ela, e ele converte essa instrução para a linguagem de máquina, e a partir daí, essa instrução, que eu nem sei como é que ela passa a ser somente uns e zeros, e o seu computador ele consegue entender e consegue fazer com que o seu aplicativo seja aberto. Para a gente é extremamente fácil, a gente só tem que dar 2 cliques, mas o papel do sistema operacional é algo bem complexo. Eu sei que tem uma pergunta que você já fez, ou talvez provavelmente você vai fazer no futuro: qual é o melhor sistema operacional para você que está pensando em se tornar um programador? Mas antes de te responder, eu vou falar um pouco sobre os principais sistemas operacionais que existem e quais são as principais diferenças entre eles, que são o Windows, o Linux e o macOS. Vou começar pelo Windows, que ele é o sistema operacional mais popular e mais utilizado no mundo, e o que torna ele tão popular e tão utilizado. Primeiramente, ele é extremamente simples de ser utilizado e você não precisa de nenhum manual para conseguir utilizar o Windows e também não precisa de nenhum conhecimento técnico muito avançado. Outro motivo é que ele é extremamente fácil de ser instalado nos computadores e também ele é extremamente fácil de ser pirateado. E uma coisa que muita gente não sabe é que o Windows é pago e elas não sabem porque elas utilizaram o Windows pirata pela vida toda, e eu assumo que quando eu usava o Windows, o meu também era pirata. Outro sistema operacional que ele é muito conhecido é o macOS, que é o sistema operacional que é utilizado nos computadores da Apple. O macOS ele é um pouco mais complexo que o Windows, mas não que você precise de um tutorial para saber utilizar ele. Talvez até precise, que de vez em quando ele é um pouco difícil, porque ele é bem diferente. Mas eu acredito que o principal motivo do macOS não ser tão popular é porque o macOS ele foi feito para computadores da Apple e os computadores da Apple são bem caros, então acho que esse é o principal motivo, porque é um ótimo sistema operacional. E por último, mas não menos importante, temos o sistema operacional Linux, e o Linux, ele já é um sistema operacional muito mais complexo e mais difícil de ser utilizado. Inclusive, precisa sim de um tutorial para usar Linux, pelo menos eu recomendo. E o Linux, ele tem várias versões dele, que a gente chama de distribuição, e tem algumas versões que elas são mais simples, voltadas para usuários mais comuns, e tem versões que elas são extremamente complexas, extremamente difíceis de serem utilizadas. E tem uma coisa interessante sobre o sistema Linux, é que ele é o único sistema open source, e a gente vai aprender mais sobre isso no nosso curso, mas basicamente open source são sistemas que eles são gratuitos e eles são de código aberto, então significa que você pode criar a sua própria versão do Linux na sua casa, mas eu não recomendo que você tente, porque vai ser extremamente difícil e é melhor tu focar só na programação mesmo, pelo menos por agora. E quais são os sistemas operacionais mais utilizados por programadores profissionais? Então tem uma diferença muito grande. Profissional, quando eu digo profissional, um programador que já está na área. Geralmente, programadores profissionais, eles preferem utilizar macOS ou Linux. Eu, particularmente, não gosto de Linux, porque ele é bem difícil e ele é bem chato, e por conta disso eu prefiro utilizar o macOS, que é o sistema operacional que eu utilizo atualmente. E para quem está começando na programação, qual é o melhor sistema operacional para utilizar? Durante os meus 7 primeiros anos trabalhando como programador, então já nem era iniciante, eu sempre utilizei o Windows, e só depois desses 7 anos que eu comprei um MacBook e a partir daí eu comecei a utilizar o macOS, mas até então eu nunca tive nenhum problema com o Windows. Claro que de vez em quando dava alguns probleminhas, mas não é nada que vá atrapalhar a sua vida. Mas respondendo à sua pergunta, o melhor sistema operacional para você que está começando é o sistema operacional que você já tem no seu computador e que você já sabe utilizar. Um erro que é muito comum e que eu vejo acontecendo muito são pessoas que elas pegam e uma vez que elas decidem se tornar programador, aí elas compram um Mac ou elas instalam um Linux no computador delas e elas acabam perdendo tempo, horas, dias e muitas vezes dinheiro só tentando aprender aquele sistema operacional, tentando aprender a utilizar, e se elas tivessem focado somente na programação e não focado no sistema operacional, elas conseguiriam evoluir muito mais rápido. Então não cometa esse erro. O melhor sistema operacional para um programador iniciante é o sistema operacional que você já tem na sua casa e que você já tem domínio sobre ele, que você consegue utilizar, instalar programas, fazer algumas alterações, e é basicamente só isso que você vai precisar.
E resumindo o que a gente aprendeu na aula de hoje, a gente aprendeu que existe hardware e software, e hardware são as peças do nosso computador, e falando de uma forma grosseira, é tudo que a gente pode tocar do nosso computador, e software são os programas que a gente utiliza, e que inclusive o sistema operacional, ele também é um software, assim como o Google Chrome, o programa do Spotify, o Word, o Excel, todos eles são software. Nós também aprendemos que o objetivo de um sistema operacional é interpretar as nossas instruções. Aí ele pega essas instruções, converte para a linguagem de máquina, fala com a nossa CPU e a partir daí o nosso computador, ele pega aquela instrução e ele executa o que a gente pediu. Então vamos supor que a gente quer criar um novo arquivo, aí a gente clica com o botão direito, aparece lá uma caixinha na nossa tela, a gente clica criar um novo arquivo. Essa instrução que você deu para ele criar um novo arquivo, o nosso sistema operacional, ele interpretou, ele pegou essa instrução, converteu para a linguagem de máquina, e a partir daí o nosso computador consegue criar um novo arquivo. Então o objetivo do sistema operacional é facilitar a nossa comunicação com a nossa CPU. E você também aprendeu que os principais sistemas operacionais que existem hoje é o Windows, o macOS e o Linux, e que para você que está começando agora, não existe o melhor sistema operacional para você aprender programação. O melhor sistema operacional é aquele que você já utiliza e que você sabe utilizar. E na próxima aula nós vamos aprender sobre software e por quê e o que aconteceu na história do mundo que tornou a nossa profissão de programador tão popular e tão necessária para os dias atuais. Então tudo isso a gente vai ver na aula que vem e você vai ver que todo esse conhecimento que a gente aprendeu até agora, ele foi modelado para chegar na próxima aula e você conseguir ter um compreendimento total sobre a função e o papel do programador na nossa sociedade nos dias atuais. E não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar aí um comentário qual foi a coisa mais interessante que você aprendeu nesse vídeo de hoje, me dizer se você já sabia isso sobre sistemas operacionais ou não. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, pode deixar nos comentários também. E, se possível, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, que têm interesse em aprender programação, mas muitas vezes não tem condição de pagar uma faculdade por agora, ou pagar um curso, porque esse conteúdo é gratuito, e compartilhando, curtindo, deixando seus comentários é a forma que você tem de me retribuir pelo tempo e por todo o esforço que eu faço e continuar me motivando. Então fiquem com Deus, até a próxima e te vejo na próxima aula.